Olá, gente, tudo bem? Então vamos dar seguimento aí na questão das aulas, tá? Principalmente agora a gente vai fazer esse videozinho aí um pouco mais rápido para poder aí sanar algumas dúvidas do pessoal. Então a gente vai falar um pouco sobre capacidade extintora. Então a capacidade extintora nada mais é do que o poder que esse extintor tem de combater um incêndio. Então a capacidade extintora ela vai estar ali descrita no rótulo, né? Então ele vai ter aí tanto para a classe B quanto para a classe A de incêndio. São efeitos de laboratório, né? Então aonde quando uma empresa se propõe a fazer a fabricação do extintor, ela tem que passar por uma série de testes, tanto o casco, quanto o agente extintor, quanto a pressão utilizada dentro, quanto o manômetro, mangueira, tudo isso é normatizado. E uma das exigências da norma é que seja testada essa questão da capacidade que esse extintor tem de apagar um incêndio, porque não é somente ali, né, pegar ali, encher o extintor com pó químico, botar fogo em qualquer coisa e ir lá apagar o incêndio. Então, para passar por esse teste, para ele ser aprovado, ele precisa estar dentro da normativa. Então, dentro da normativa, ele vai passar por um teste de laboratório. Esse teste de laboratório é a questão aí da capacidade de extinção dele, que seria a capacidade extintora. Então, nos incêndios de classe A, que são os incêndios que queimam em superfície e profundidade, esses testes são feitos com grades de madeira, como vocês estão vendo aí na imagem. Então, cada grade de madeira corresponde aí a uma capacidade extintora. Então, é feito como é feito? Foi feito em laboratório a questão do tamanho de cada bloco desse de madeira. Então, esses são blocos de madeira, grades uma madeira em cima da outra. E aí a gente vai ter, na questão do classe A, os formatos em 1A, 2A, 4A, 6A, 10A, 20A e 30A. Então essa é a capacidade extintora. Como é que é feito isso? O extintor de água ou de pó químico triclasse, o ABC, o fosfato de monamônico, ele é feito o teste com essa capacidade extintora. Então eu tenho aqui um exemplo para falar para vocês. A capacidade extintora é a medida de poder de extinção do fogo de um extintor, obtida em ensaio prático normatizado. Ela define o tamanho do fogo e a classe de incêndio que o extintor deve combater. Ou seja, um extintor de pó químico triclasse ABC, fosfato de monamônico, de 4 kg, que é o que a gente mais encontra por aí de capacidade, ele vai ter a capacidade extintora de 2As e 20B. Então tem capacidade de combater incêndio de classe A do tamanho de 2A e do tamanho de 2B. Tá? Então, o que acontece? Como é que eu sei que é 2A ou 2B? Então, para ele poder passar no teste normativo, é feita essa grade de madeira que vocês estão vendo na imagem, de 2As, que é o segundo gradil. Vai ter 78 retângulos de madeira, e esses 78 retângulos de madeira ele vai ter que ter uma medida de 45 centímetros de largura, 40 centímetros de 45 por 45 por 60 de altura. Esse é o tamanho dessa caixa de madeira que eles colocam fogo, e esse extintor tem a capacidade de fazer o combate. Tranquilo? Então na questão de classe A seria essa questão. O extintor ele tem a capacidade de combater X tamanho de incêndio. Esse X corresponde a 1A, 2A, 4A, 10A, 20A, 30A. Então, quanto maior o extintor, maior a capacidade dele de combater o incêndio, ele vai ganhando uma classificação maior. Então, seria esse para incêndios de classe A. Os testes são feitos com grades de madeira. Cada grade de madeira dessa tem uma quantidade X de madeira e o tamanho. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, no 30A, que é essa imagem maior que vocês estão vendo, são 192 elementos, e o tamanho da caixa seria 45 por 90 por 1,85 de altura.
Então essa última caixa ela tem a altura de praticamente uma pessoa, né? Então, e aí o extintor ele tem que apagar esse incêndio que eles colocam nessa grade de madeira, tá certo? E na questão dos incêndios de classe B, que são os incêndios em líquidos inflamáveis ou sólidos liquefeitos, é feito numa bacia cheia de líquido inflamável, tá? Então, nós temos aí, ó, vocês estão vendo 5B, 10B, 20B, 40B, 80B, 120B e 160B. Isso quer dizer o quê? Que é a capacidade dele apagar esse incêndio com esse líquido inflamável. Então, para ele ser um extintor ABC triclasse fosfato de monoamônico, ele tem a capacidade de 20B, como a gente leu ali anteriormente. O 20B ele vai ter uma cancha de 2,16 por 2,16 com 245 litros de líquido inflamável. Isso vai dar um fogo de aproximadamente 9 metros de altura, que esse extintor ele tem que ter a capacidade de apagar, tá certo? Então nós temos a classificação da classe A de incêndio, a capacidade extintora, e nós temos a capacidade extintora da classe B de incêndio. A classe A feita com grades de madeira, né, em formato de caixa, e a classe B de incêndio seria bacias com líquido inflamável com tamanho pré-determinado. Aí vamos olhar lá como a gente fez o do classe A, que a gente pegou a grade maior, que seria o A30. Vamos pegar aqui, ó, o B160, que é a maior capacidade extintora que nós temos. Então ele seria 6 metros de largura por 6 de comprimento, com 1.895 litros de líquido inflamável, e esse fogo vai dar aproximadamente 24 metros de altura, tá certo? Então seria aí capacidade extintora de 160B. Tranquilo, gente? Consegui explicar certinho. Qualquer dúvida, se vocês tiverem mais alguma dúvida relacionada à capacidade extintora, só escrever no grupo aí que a gente vai e responde para vocês. Mas a princípio é algo bem tranquilo. Capacidade extintora de classe A são um cubo de madeira, uma caixa de madeira, né, com tamanho pré-definido por norma, onde que é colocado fogo, e o extintor tem que ter a capacidade de apagar aquele incêndio, certo? Então o extintor triclasse ABC ele é 2A. 2A ele vai apagar um incêndio aí. Deixa eu pegar aqui de novo para a gente só recapitular. Um incêndio com 45 por 45 por 60 centímetros de altura, com 78 elementos de madeira. E o ABC, né, fosfato de monoamônico, como diz a norma ali, deixa eu pegar aqui novamente para a gente não falar besteira, 20B. Então o fosfato de monoamônico de 4 kg de pó, ele tem a capacidade de apagar um incêndio de 9 metros de altura, por 2,16 de largura e 2,16 de comprimento. Daria uma capacidade 20B, que seria 245 litros de líquido inflamável. Beleza, gente? Então eu encerro esse vídeo agora. Qualquer dúvida é só escrever aqui no grupo que a gente esclarece. Um abraço.